Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve pra gente bater a meta de 110 mil inscritos, conto com a colaboração de todos, vamos pra cima e vai Corinthians. Uma ótima quarta-feira para toda a nação alvinegra. Peço aí que me acompanhe nas redes sociais, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. Vamos pra cima e editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Família, quero apresentar a Mais Ágil, né, para você que acompanha o canal John do Timão e quer fazer a antecipação do seu FGTS. Aproveitem, temos o link aqui na descrição, o telefone no banner também, né? E aí você antecipa esse valor para pagar as contas aí de início de ano, para fazer um investimento financeiro, para fazer uma viagem, não importa, né, qual seja o seu objetivo, a Mais Ágil é a solução rápida e simples, né? Então aproveitem que além disso, quem fizer essa antecipação vai concorrer a uma camisa do nosso Coringão direto com a Mais Ágil, certo? Vamos para cima e vai Corinthians! Bom, atualizações rápidas, né, de questão de Campeonato Paulista e tudo mais, tá? Hoje abre a venda aí de ingressos para o jogo de domingo, dia 9 de fevereiro, Corinthians e São Bernardo, né? Então a gente enfrenta o Palmeiras quinta-feira, no domingo a gente pega o São Bernardo 8h30 da noite, né? Um horário realmente complicado para um domingo. O jogo começa 8h30, vai acabar 10h30, um domingo, né? Pro outro dia, segunda-feira, todo mundo vai trabalhar. Mas o pessoal aí que manda nos direitos de transmissão não pensam, né, no trabalhador. Não estão nem aí. Mas enfim, família, aí vocês já sabem como funciona, né? Uma venda escalonada, de acordo aí com a pontuação, né, do pessoal no Fiel Torcedor. E é isso, qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Lembrando, tá, que o John sempre faz a compra de um ingresso e sorteia para o clube de membros, né? Então, quem quiser concorrer aí, fiquem à vontade. Ultimamente, o pessoal do clube de membros nem tá pegando o ingresso, né? Tá sobrando o ingresso, aí eu vou, anuncio lá no Instagram. Então, para quem quiser aí ter essa oportunidade, aproveitem e se tornem membros do clube aqui de membros do canal John do Timão. Bom, ontem tivemos dois jogos do Campeonato Paulista, né? Velo Clube e Portuguesa empataram em 2-2, dois times ali que estão na briga contra o rebaixamento, né? Dois times ali que estão nessa dificuldade. E tivemos também Inter de Limeira e Red Bull Bragantino. Esse jogo importa pra gente porque a Inter de Limeira é do nosso grupo, né? Então a Inter foi a 5 pontos nessa sétima rodada. Eles têm um jogo a menos, que é o jogo atrasado contra o São Paulo. Beleza, o Corinthians já tem 7 jogos, vai pro 8º jogo, né, amanhã contra o Palmeiras, mas aí já não é um problema nosso, né? A gente tem que pontuar, distanciar aí da Inter de Limeira para garantirmos a nossa classificação. E só um adendo, né, bem rápido, a situação do Bragantino complicada, hein? Apenas 5 pontos aí na tabela, começaram mal mesmo o Campeonato Paulista. Lembrando que hoje o Mirassol entra em campo contra o São Paulo 7h30 da noite, né? Temos aí Noroeste, Ponte Preta, São Paulo e Mirassol, Santos e Botafogo de Ribeirão, né? São os jogos aí de hoje, dois times da nossa chave que jogam, o Mirassol e o Botafogo, tá? Então, essas as atualizações aí de momento do Campeonato Paulista. E o Corinthians, né, vai se preparando para a partida de amanhã contra o Palmeiras, o derby paulista, né, tão importante aí pra gente, ainda mais pela derrota que tivemos esse ano, que foi pro São Paulo, né, num outro clássico. Então a gente precisa dar essa resposta, porque o nosso campeonato vem sendo muito bom. O melhor time do campeonato até o momento é o Corinthians, né? Só que tem essa pedra no sapato, essa resposta, né, que precisamos em questão de clássicos, e não é algo de momento, tá? Já é algo que a gente vem vivendo desde 2020, mais ou menos 2021, né? A gente vem sofrendo mesmo nos clássicos, então precisamos aí que a maré mude ao nosso favor, tá? O nosso time vem fazendo a preparação, né? Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos aí contra o Novo Horizontino fizeram um trabalho regenerativo, os demais foram a campo e fizeram um trabalho de posse de bola com transições ofensivas no gramado, né? Então, jogadores aí que foram poupados, principalmente Igor Coronado, Ranieri, Carrilho, Memphis, né? O próprio Thales, que não jogou contra o Novo Horizontino, o Yuri, que vai ser titular amanhã contra o Palmeiras, a dupla de zaga.
Os laterais também, né? Matheus Bidu jogou pouco, Mateuzinho a gente tem aquela expectativa. E a questão do Rodrigo Garro, que muita gente me perguntou, eu acho que o Samir, né, falou ontem que o Rodrigo Garro tá 100% liberado, depende agora da nossa comissão técnica. Cara, se ele está 100% liberado, ele deve ser relacionado para o jogo, mas não vai ser titular. Não vai entrar... o primeiro jogo do ano dele é titular contra o Palmeiras. A comissão não vai fazer isso, né? Ainda mais pela preparação que tiveram com o Memphis, com o Yuri, com o Thales, com o Coronado, né? O Garro vai ser uma opção no banco, e aí se a gente precisar, ou se o jogo propiciar o Garro em campo, ele pode estar em campo amanhã. Mas, por enquanto, ele segue aí a preparação e deve ter, no máximo, alguns minutos contra o Palmeiras. Quem vai ter muito tempo no jogo de amanhã é o senhor Rafael Claus, né? Como se ninguém imaginasse, né? Como se ninguém soubesse que o Claus seria o escolhido para esse derby paulista. Já é batata, né? A gente já sabe, o Claus aí mais uma vez escolhido para apitar um Palmeiras e Corinthians dentro do Paulistão, né? Ano passado foi ele que apitou também aquele jogo que o Garro fez o gol de falta no finalzinho, que o Cássio foi expulso, o Gustavo Henrique foi pro gol, aquela bagunça, né? Mas está aí de novo o Rafael Claus apitando um jogo do Palmeiras, né? Aí, família. Bom, outras novidades rápidas aqui. Ontem o Brasil enfrentou o Uruguai, né, pelo Sul-Americano Sub-20 e vencemos por 1-0. Vitória muito importante, cara. Gol do Pedro, ex-Corinthians, né, atualmente aí no Zenit. Uma jogada do Breno Bidon, achou o Moscardo, que achou o Pedro e que fez o gol, né? Então uma jogada aí 100% corintiana, né? O Brasil estava com 1 a menos em campo e tudo mais e conseguiu essa vitória importante. E a gente segue aí em busca, né, dessa primeira classificação para a Copa do Mundo, vale também pelo título, né, sul-americano e tudo mais. Então vamos ali devagarinho buscando essas vitórias. Vitória importante contra o Uruguai, que tinha feito uma boa campanha na primeira fase. A gente chega e vence aí essa primeira partida. Temos ainda mais 4 jogos para que consigamos os objetivos dentro da tabela, tá? Quero apresentar para vocês, família, um aplicativo chamado SofaScore. Acho que muita gente já conhece, né? Quem acompanha muito o futebol aí já deve pelo menos ter ouvido falar. O pessoal aí de estatística trabalha muito com o SofaScore. É um aplicativo de dados, né? Com placares ao vivo, com tudo completo sobre o seu esporte preferido. E aí, obviamente, a gente aqui acompanha o futebol, né? Eles têm lá mais de 25 esportes completos, com estatísticas das partidas. E aí vamos trazer para o futebol. A gente vai ter estatística avançada de cada jogador. Passe certo. Desarme, finalização. Passe longo. Tem um mapa de calor de cada jogador, tem do time completo. Cara, é muito bacana, tá? Temos aí notificações personalizadas. Você entra lá no aplicativo e fala, quero acompanhar Paulistão, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, são as competições do Corinthians. Você personaliza lá, favorita essas competições. Tudo que acontecer dos jogos, vai avisando no seu celular. John, eu gosto da Champions League também, né? A Liga dos Campeões. Opa, adiciona lá, né? Queria comparar aqui o Rodrigo Garro, né? O ano passado, a temporada dele, com a temporada do Rafael Veiga. Você pode fazer tudo isso no aplicativo do SofaScore. Então aproveitem, né? Tem aí o QR Code na tela para vocês. Vou deixar o link na descrição também e no comentário fixado, né, para que você possa fazer o download e já aproveitar. O John tá usando bastante, né, o SofaScore, porque a gente tem essas estatísticas personalizadas, alguns dados importantes. Quando eu falo, nossa, o lateral Hugo do Corinthians errou tantos passes, é tudo do SofaScore. Eles fazem essa base de dados aí para quem acompanha futebol, para quem gosta desse tipo de estatística. E além disso, né, quem fizer o download vai estar ajudando muito aqui o canal John do Timão, né? E aí eu peço esse favor para vocês, essa ajudinha aí, quem puder, faz o download, dá uma olhadinha lá no aplicativo, mesmo que você não esteja muito habituado, né, a utilizar esse tipo de aplicativo, mas faz o download que já ajuda bastante a gente aqui. Certo, família? Vamos para cima. Corinthians ontem apresentou o plano de pagamento de 367 milhões da nossa dívida
tá? Num prazo de 10 anos, através do regime centralizado de execuções, né? Algo que a gente já vem falando desse projeto há algum tempo, desde o ano passado, mais ou menos, e aí divulgaram o valor que o Corinthians vai pagar e o prazo, né? Na verdade, foi a proposta apresentada pelo Corinthians, de valores e de prazo. Segundo a nossa proposta, vamos utilizar 4% do que a gente arrecada mensalmente para pagarmos os credores. Então, tudo que o Corinthians arrecadar no mês, 4% vai para a lista de credores até batermos aí esse valor de 367 milhões de reais, tá? Obviamente, eles fizeram ali uma ordem, né, dos pagamentos, quem tem prioridade, quem não tem, o pessoal que continua trabalhando com o clube chamado de credor parceiro, então vai ter algumas vantagens e tal. Até aí não tem muitas novidades, né? A Justiça vai avaliar esse projeto do Corinthians, essa proposta, né? E aí vai dar alguns pitacos. Ah, Corinthians, acho que 4% tá pouco. Vamos subir aqui para 6%. Ah, acho que esse valor aqui, acho que esse credor aqui não tem tanta prioridade. Vai para essa vaga aqui da fila, sabe? Então, nesse tipo de avaliação que a Justiça vai fazer e trazer uma devolutiva para o Corinthians. Um ponto muito importante é que essa proposta trouxe valores da dívida do nosso clube. Tá aí na tela para vocês. 817 milhões de dívida tributária. 677 do financiamento da Neoquímica Arena. E aí 926 milhões de dívidas cíveis e trabalhistas. Sendo destas 367 milhões que estão nesse projeto para que a gente pague. 2,4 bilhões de reais de dívida, incluindo, né, obviamente, a Neoquímica Arena. E aí eu queria chamar a atenção para vocês dessa dívida. E aí, obviamente, né, a dívida por si só já chama muita atenção, mas de alguns pontos importantes. Como que um clube chegou a 800 milhões de dívida tributária, devendo só imposto para o governo? Tributos. Como? Como que esse tipo de balanço financeiro foi aprovado? Anos e anos e anos e anos. Quem que tomou essa decisão de não pagar mais os impostos? Que a gente sabe que já tem muito tempo que o Corinthians não paga. O Corinthians simplesmente, né, e aí com as suas gestões, com os seus gestores, decidiram que não iam mais pagar os impostos. Como que passa no Conselho Deliberativo? Como que essas contas são aprovadas? São as perguntas que eu tenho para Romeu Tuma Júnior, para Augusto Melo, né, que agora é o nosso gestor e que poderia nos trazer essas respostas. Para o Mário Gobi, que já foi presidente, para o Andrés, para o Duílio, para os responsáveis, né? Cadê? E aí, Mário Gobi? Cadê o pessoal de Havaiana? É o pessoal de Havaiana que gerou aí 800 milhões de dívida tributária? Difícil, né, família? Mas seguimos aí aguardando esse projeto aí do RCE, acho que vai ajudar bastante a gente, né, a respirar financeiramente. A gente vai devagarinho, cara. Devagarinho, tentando colocar aí o Corinthians nos trilhos para que a gente volte aí a ter um time 100% competitivo e uma parte financeira saudável, tá? E falando em parte financeira, a questão de mercado da bola também, tá? O Corinthians deve exercer a cláusula, né, de opção de compra do zagueiro Caio Garcês, que foi titular na Copinha. A gente comentou bastante sobre ele, o valor dele está em 2 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos do atleta, né? Ele está emprestado aí ao Corinthians até o dia 28 de fevereiro, então até o final do mês, e ele pertence à União Suzano, tá? Então o Corinthians já sabe o valor que tem que pagar, já iniciou as conversas, né, com a União Suzano para que cheguem a um acordo sobre o parcelamento, né, dessa compra. Acredito que o Corinthians não vai pagar à vista, certo? Foi um lateral esquerdo de origem que se tornou um zagueiro aqui na Copa São Paulo. Fez uma boa Copa São Paulo, né? A gente precisa valorizar. Teve alguns erros ali na final, mas fez um bom jogo, né? Conseguiu uma assistência também no gol do Denner. Então, assim, teve altos e baixos. E o Corinthians, nesse momento, deve seguir com a compra do atleta, que já estourou a idade da categoria de base. Então, ou o Corinthians define, compra o atleta e já o inclui no nosso time principal, né? No nosso elenco, ou se despede do atleta e ele não joga mais com a camisa do Corinthians, porque não tem mais espaço na categoria de base, estourou a idade, tá?
E aí eu quero saber a opinião de vocês. Comprariam ou não o atleta Caio Garcês para a equipe do Corinthians? Bom, ontem surgiu também, tá, uma informação de que o Corinthians consultou o zagueiro Jubal, da equipe do Auxerre da França, né? Fui dar uma pesquisada sobre o atleta, vou trazer aqui os dados para vocês. Ele está com o contrato acabando, se encerra agora no mês de junho, dia 30 de junho, então ele ficaria livre no mercado. A ideia é que o Corinthians chegue a um pré-acordo com ele, né, um pré-contrato, para que ele venha de graça no meio do ano. Atualizações, o Corinthians não formalizou a oferta, o Auxerre também não vai liberar o atleta agora, né, ele só poderia sair no meio do ano. Fui pesquisar sobre o Jubal, inclusive no SofaScore, né, que o John indicou para vocês, tá aí o link na descrição. Tá o perfil dele aí, ó, Jubal, brasileiro, 31 anos, 1,90 m, então um zagueiro bem alto, pé preferido direito, né, então ele é destro, e o número da camisa aqui não tem tanta importância. Pontos importantes que eu vi aqui, ele é batedor de pênalti do Auxerre, já me chamou a atenção, o contrato dele realmente está acabando. Vi a carreira dele aqui no SofaScore, surgiu no Vila Nova de Goiás, teve passagens pelo Santos e pelo Avaí, até ir para o futebol português. Rodou bastante no futebol português e chegou em 2020 no Auxerre. Eu particularmente não lembro do Jubal aqui no futebol brasileiro, né? Não conhecia o atleta. O que me chamou a atenção, né, daquilo que a gente vem falando que o Corinthians tá sem dinheiro para contratar, é que o atleta vai ficar livre no mercado. Então, começa a fazer sentido. É uma posição que o Corinthians busca contratações, né? Que é um defensor, um zagueiro. Se fosse ainda um zagueiro canhoto, melhor ainda, tá? Vi o mapa de calor dele, né? Onde ele mais joga ali dentro de campo. Tá meio variado, mas um pouquinho mais para a direita, né? Que obviamente é um jogador destro. Então, cara, pode ser sim um jogador que esteja na mira do Corinthians. O Corinthians fez a primeira sondagem ali, mas por enquanto é isso, a primeira sondagem. Não dá pra gente cravar nada, não dá nem pra criar expectativas. Vamos acompanhando, né, vendo se realmente ele gosta aí do projeto, se o Corinthians vai evoluir, vai conseguir uma proposta pelo atleta para que ele venha de graça no meio do ano. E eu quero saber a opinião de vocês, família, sobre tabela do Paulistão, a escolha aí do Rafael Claus para ser novamente o árbitro do derby, né? Situação aí do RCE, essa proposta apresentada pelo Corinthians, interesse na compra do Caio Garcês e também esse interesse no atleta Jubal, zagueiro de 31 anos, brasileiro do Auxerre da França. Certo, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!